nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Desejo uma boa noite a todos vocês que já se encontram por aí, para nós fazermos esse momento de adoração, de louvor ao nosso Deus, para orar também, ler mais a palavra do Senhor. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí. Lembre-se que a casa do Senhor é aí hoje, certo? Fique à vontade na casa do Senhor para você orar, fazer seus pedidos ao Senhor, colocar suas situações diante do nosso Deus, né? E Ele com certeza nos ouvirá e responderá nossas orações conforme seja a sua vontade. Então, vamos começar orando nessa noite, né, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor pelo sustento que Deus nos tem nos dado para as nossas vidas, para a vida da nossa igreja, das pessoas. E é isso. Oramos então. Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus, te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos, Pai, te agradecer pelo sustento, pelo grande amor, ó Deus, que o Senhor tem dispensado para com cada um de nós, Pai. Queremos, ó Deus, nesse momento te agradecer porque o Senhor tem, ó Deus, sustentado os seus servos, Senhor Deus, o Senhor tem chegado com providência, Pai. Te agradecer pelos livramentos, ó Deus. Te agradecer porque o Senhor, Deus, tem cuidado do teu povo. Às vezes, muitas vezes, ó Deus, em meio à tribulação, nós podemos sentir o teu cuidado, podemos sentir o teu agir, ó Deus, no nosso meio, Pai. Muito obrigada, Senhor. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor opere grandemente, ó Deus, na vida de cada irmão, Senhor Deus, também aqui em minha vida, Pai. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor tome de conta, ó Deus, desse momento, porque esse momento é teu, Senhor Deus. Nós queremos te bendizer e te adorar, Senhor Deus. Queremos declarar o nosso amor a Ti, ó Pai, nesse momento. E queremos te pedir que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor nos ensine, nos exorte, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, venha a nos alimentar, ó Deus, espiritualmente, Senhor Deus, nesse momento. Te agradecemos por todas as bênçãos, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel, ó Deus, e te agradecemos porque a Tua fidelidade, ó Deus, não depende da nossa. Ser conosco em todos os momentos, Senhor Deus. Fala conosco neste momento. Visita a casa de cada irmão, Senhor Deus, espalhado por toda a terra, Senhor Deus, nesse momento, levando providência, paz, Senhor Deus, alegria no coração dos nossos irmãos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, te adoramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, estou muito feliz por esse momento, por estarmos aqui reunidos para fazer esse culto de adoração ao Senhor. Então, quero pedir a você que desde já pegue sua Bíblia, deixe aí disponível perto de você. Nós vamos ler a palavra do Senhor, certo? Essa palavra que é viva e eficaz para as nossas vidas, essa palavra que é suficiente para as nossas vidas. Então, desde já, comece aí, abra sua Bíblia. Vamos ler o capítulo 12 de Isaías, certo? Primeira leitura de hoje, nós vamos fazer 2 leituras, como de costume, e depois a leitura da palavra, certo? Do estudo. Mas nossa primeira leitura de hoje vai ser Isaías 12, certo? Que é um texto que diz que Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. Essa leitura é muito linda, então quero pedir a vocês que acompanhem essa leitura da palavra do Senhor, certo? Isaías 12, pegue sua Bíblia aí e abra para que a gente possa fazer essa leitura juntos, certo? Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. Diz assim a palavra do Senhor. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação.
E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, dizei notórios os seus feitos entre os povos. Cantai quão excelso é o teu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se disto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu fico mais feliz, irmãos, é de saber que, meio diante dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas imperfeições, a ira do Senhor não dura para sempre. O texto diz assim, ó, no início: e dirás naquele dia: graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas, irmãos. Olha que coisa mais linda, né? Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, irmãos, e confessa ao Senhor, Ele retira a ira dele que está sobre nós e nos consola, irmãos. Que coisa mais linda é a palavra do Senhor, né? Saber que a gente tem um Deus consolador, né? Às vezes eu fico pensando que às vezes a gente está triste por algum momento, chega alguém e nos dá um abraço, né? Que a gente coloca a cabeça assim no ombro, a pessoa bate nas costas e a gente se sente assim consolado, né? Amparado. Fico pensando como seria que esse abraço de Deus, esse consolo do Senhor, né? Às vezes a gente recebe o consolo do Senhor espiritualmente, a gente recebe o consolo do Senhor, mas um dia, irmãos, nós receberemos o consolo do Senhor assim, dessa maneira, certo? Vamos abraçar o Senhor e sentir aquele consolo verdadeiro, não é verdade? E vamos morar no céu com o nosso Deus, lá um lugar onde não tem dor, onde não tem tristeza, onde não tem fome, onde não tem trevas, naquele lugar maravilhoso que é o céu, ao lado do nosso Deus. Irmãos, vamos orar nesse momento então, agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa, agradecer ao Senhor, porque o consolo do nosso Deus, né, ele vem após a ira. Deus, ele nos ensina, mas logo depois ele nos consola, certo? Então vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor, o nosso consolador maravilhoso. Vamos então, irmãos, também colocar diante do Senhor as nossas necessidades, certo? Sei que aí na sua casa você tem motivos para orar. Eu sei que você tem aí alguma coisa para colocar diante do Senhor. Pode ser uma situação de saúde, uma situação financeira, uma situação emocional, espiritual, familiar, né? De relacionamento. Eu não sei, irmã, você que sabe. Mas coloque aí diante de você. E eu também quero fazer um propósito de oração com você essa semana, certo? Nós vamos escolher uma pessoa que a gente possa orar essa semana. E todos os dias você ora por essa pessoa. Se você, logo após orar, você pode mandar uma mensagem, nem que seja um bom dia. Acabei de orar por você. Faça isso por alguém. Escolha alguém aí na sua agenda. Pode ser alguém da igreja, pode ser alguém da família. Eu sei que pelos seus filhos você já ora todos os dias. Sei que pela sua mãe você já ora todos os dias, né? Mas tem alguém às vezes que você pensa assim: nunca orei por essa pessoa, né? Pode ser alguém da igreja, pode ser alguém, um vizinho, um primo distante, alguém que você não vê há muito tempo, certo? Escolha alguém aí na sua agenda, no seu WhatsApp. Marque essa pessoa todos os dias de manhã durante essa semana. Manda uma mensagem para a pessoa, diga assim: bom dia, tudo bem? Acabei de orar por você. Faça isso, ore por alguém. Vamos começar a orar agora já. Pedir a Deus, irmãos, que nos mantenha em constância. Sabe o que eu acho mais impressionante naquele texto? Que eu não estou lembrada agora, acho que é 1 Coríntios 15, 51. Que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. E eu fico pensando, irmãos, sobre o que é ser firme e constante, né? Sempre abundante. Às vezes a gente começa a fazer um propósito de alguma coisa, de oração, de jejum, né? Às vezes alguma coisa relacionada à própria obra do Senhor. A gente começa com todo o gás, depois a gente vai diminuindo até que acaba. Irmãos, a palavra do Senhor é clara: seja firme e constante. De nada adianta ser muito forte hoje e amanhã bem fraquinho. Escolha a sua intensidade e mantenha ela constantemente, certo? É a constância que faz a diferença. Tá certo? É a constância. Veja só como funciona o alimento do corpo. A gente se alimenta pelo menos 3, 4 vezes ao dia. Algumas pessoas mais, algumas pessoas menos. Mas você já imaginou se você comesse bem muito pela manhã
e ao decorrer do dia não comesse mais, você sentiria fome do mesmo jeito, não é verdade? Independente da quantidade de comida que você comeu pela manhã, no fim do dia você vai estar com fome, irmãos. Então, ser firme e constante é que você escolha a quantidade que você quer se alimentar e que você se alimente durante o dia aquela quantidade, 3, 4, 5 vezes ao dia. Mas que você seja constante, certo? Então, a constância, ela faz uma diferença na nossa vida. Constância na obra do Senhor, constância nas ofertas, constância no relacionamento com nossa família, certo? Então, assim, de nada adianta você, vamos dizer, visita sua mãe uma vez ao ano, dá aquele abraço bem forte e não visita mais o ano inteiro. Né? Até compreendo que tem pessoas que moram do outro lado do mundo, do outro lado do Brasil, e a gente compreende, irmão. Estou falando assim de quem mora vizinho ao lado, no mesmo bairro, no bairro vizinho. Então, aí, não seria melhor você visitar uma vez por semana, né? E dar aquele abraço gostoso? Ou seja, a constância, irmãos, faz uma diferença, certo? Então, seja firme e constante. Não estou falando só em relação à obra do Senhor, em todas as áreas da sua vida. Seja na sua área profissional, na sua área familiar, firme e constante. Então, se você faz um propósito de oração pela vida de alguém, você tem que ser firme e constante. Às vezes você termina de orar e lembrou, vixe, nem orei para fulano, volta a orar de novo, irmão, tem que cumprir seu propósito, certo? Então, firme e constante faz diferença. Então, vamos orar nesse momento. Eu vou escolher aqui no meu pensamento uma pessoa por quem eu vou orar, eu já sei mais ou menos quem é. Eu vou orar por essa pessoa todos os dias e vou mandar uma mensagem, certo? E vou pedir a você que faça isso também nesse momento. Coloque sua família diante do Senhor. Se você tiver acompanhado, tiver alguém do lado, tiver alguém na cozinha, na sala, no quarto, chama a pessoa para orar também. Diga aí, venha para cá, vamos orar agora. Chama a pessoa aí, dê as mãos e ore junto, certo? Pode ser em dupla, em trio, você que sabe. Mas não faça isso sozinho não, a não ser que você realmente esteja só. Como eu estou agora, estou sozinha. Chama aí sua família para orar com você, certo? Oremos. Amado Deus e Pai que está nos céus, santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus. Queremos te louvar, te bendizer, engrandecer o teu santo nome, Pai. Queremos, ó Deus, te adorar, Pai, e dizer que só o Senhor é Deus, que a tua misericórdia, ó Deus, dura para sempre, que a tua majestade, ó Deus, dura para sempre, ó Pai. Teu é o reino e o poder, Pai. Teu, Senhor Deus, é a eternidade, Senhor Deus, e ninguém tirará de ti, Senhor Deus. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque um dia ali na cruz o Senhor me adotou, Pai, como tua filha, ó Deus, através do sacrifício de Jesus, o teu filho, Senhor. Muito obrigada, Pai, eu sei que não mereço, ó Deus, eu não sou ninguém, Pai. Eu não sou nada, Senhor Deus, eu sou apenas uma pecadora, eu sou apenas pó, Pai. Mas eu te agradeço, ó Deus, porque naquele dia o Senhor me amou, Pai, de forma tal que deu o seu filho para morrer por mim, ó Deus. Obrigada, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. E por isso, ó Deus, nesse momento eu te peço, Deus, que o Senhor me ensine, ó Deus, a te servir melhor, Pai. Que o Senhor me mostre, ó Deus, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que agir, como eu tenho que falar, meu modo de andar, de sentar, ó Deus. Ó Pai amado, me ensine, Pai, a ter o seu padrão, Deus, o padrão bíblico, o padrão santo, Senhor Deus. Pai, ser comigo, ó Deus, em minha vida, ser com cada irmão, Senhor Deus, nesse momento. Nos ensina, Pai, a ser melhores pessoas, melhores irmãos, melhores servos, Pai. A ser, ó Deus, esposos e esposas melhores, filhos melhores, ó Deus. Ó Senhor Jesus, nos ensina, Pai. Tem misericórdia, Pai, ó Deus, do teu povo, Senhor. Pai, eu quero nesse momento colocar diante de ti, ó Deus, os irmãos, ó Deus, que estão em casa orando, Senhor. Eu não sei, ó Deus, qual é o propósito de cada um nesse momento, Pai. Mas o Senhor já recebeu suas orações, ó Deus, e assim como o Senhor falou que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Eu creio que o Senhor está, ó Deus, em cada lá nesse momento, Pai amado, recebendo as orações, Pai, e que o Senhor vai responder, ó Deus, conforme seja a tua vontade, Senhor. Pai, quero te pedir, ó Deus, por todas as pessoas que estão enlutadas, por todas as pessoas que estão passando algum tipo de sofrimento, ó Deus, nesse momento. Eu compreendo, ó Deus, que nesse momento existem mães, pais sofrendo pelos seus filhos, ó Deus. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor chegue com o teu consolo maravilhoso, ó Deus, nesse momento, colocando paz no coração dessas pessoas, ó Pai. Senhor Deus, te peço, ó Deus, pelas pessoas que estão doentes, ó Deus, não só fisicamente,
mas que estão doentes, Senhor Deus, espiritualmente, emocionalmente, Pai. As pessoas que sofrem com depressão, com a doença da alma, Senhor Deus. As pessoas que sofrem, ó Deus, com vícios, ó Deus. Ó Senhor, como é triste, ó Deus, ver uma pessoa sofrendo, Pai, se acabando com o vício e não ter força para sair, ó Deus, desse vício, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, Pai, o Senhor dê força, Pai, mostre uma saída, ó Deus, para essas pessoas. Seja o vício em jogo, seja o vício em droga, seja o vício, ó Deus, em álcool, Senhor Deus. Tem misericórdia, Senhor Deus. Pai amado, te peço, Pai, que o Senhor nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Que o Senhor, Pai, sonde os nossos corações e retire, ó Deus, dos nossos corações as coisas que desagradam a Ti, Senhor Deus. As coisas, ó Pai, que envergonham o Teu Evangelho, a Tua Palavra. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de mim, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, sara, Senhor, das minhas feridas, as coisas que me fazem sofrer, que me entristecem, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te peço. Fica conosco, Senhor, nos guarda, nos protege, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, me assustei porque teve um relâmpago aqui e a luz apagou, depois acendeu. E eu fiquei assustada, eu estava orando assim, de olho fechado, eu percebi que escureceu. Mas está tudo aceso aqui, graças a Deus. Nós vamos continuar lendo a palavra do Senhor, certo? Nós agora vamos ler um salmo. Irmãos, nós vamos ler o Salmo 46, irmãos, um salmo muito conhecido. Pegue sua Bíblia aí e abra no Salmo 46, certo? São 11 versículos. Nós vamos ler esse salmo. Daqui a pouco a gente vai orar mais, irmãos. Nós vamos orar ainda por situações específicas, né? Vamos orar pelos profissionais que estão trabalhando, né? Vamos orar pelos nossos líderes, pela nossa igreja, certo? Vamos orar. Abra aí sua Bíblia no Salmo 46, que o título do texto é A Fé Perfeita, que aquele que crê tem em Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajuntará ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as águas até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Muito lindo esse salmo, não é, irmãos? Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Que eu acho tão interessante que nesse salmo, ele primeiro se coloca como refúgio e fortaleza, depois diz que está conosco, diz que está bem presente na angústia, diz que a gente não deve temer, aí depois ele mostra o poder dele, diz assim, olha. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu.
E ele diz assim também no 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário os santuários, das moradas do Altíssimo. Né? E diz que Deus está no meio dela e não se abalará. Irmãos, a gente saber que tem um Deus poderoso como esse, grandioso como esse, e Ele é que é nosso refúgio e fortaleza, Ele é quem é o nosso socorro bem presente na angústia, Ele está conosco, né? O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é você se sentir muito seguro e muito protegido nos pés e nos braços do Senhor, quando você descobre, quando você percebe que tem um Deus tão grandioso, tão poderoso, e Ele é quem lhe protege, Ele é quem lhe guarda, Ele é quem é o seu refúgio e fortaleza. Irmãos, isso é animador, certo? Isso é animador, isso é uma situação em que você pensa assim, eu temerei mais o quê? Não é? Temerei mais o quê se eu tenho um Deus como esse, que é o meu consolador, que é o meu protetor, que está sempre comigo, temerei mais o quê? Não é mesmo, irmãos? A gente tem que louvar e agradecer ao nosso Deus por tanta grandiosidade, tanta misericórdia. Nosso estudo de hoje, irmãos, o tema vai ser Deus nos basta, certo? Deus nos basta. A gente vai entender que em meio, tanto faz ter riqueza como pobreza, como felicidade, como tribulação, Deus nos basta, irmão. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, certo? O texto está lá em 2 Coríntios 12, um texto lindo de Paulo. A gente vai estudar sobre isso hoje, tá bom? Mas antes a gente vai cantar mais um louvor de adoração ao Senhor e depois a gente vem aqui para fazer o nosso estudo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei
Glória a Deus. Toda honra, toda glória e toda adoração é para o nosso Senhor. Irmãos, então, como eu tinha falado antes, acredito que você já abriu sua Bíblia aí em Coríntios 12, né? 2 Coríntios, capítulo 12, certo? Um texto lindo de Paulo, certo? Nós vamos conversar aqui acerca desse texto, irmãos. Não é um estudo, certo? Não sou pregadora. Sei que aí do outro lado tem muitas pessoas muito competentes assistindo, né? Tem muitos irmãos aí de carreira muito longa no Evangelho. Tem muito mais conhecimento do que eu. Pastor Kaline, Pastor Gerson e outros irmãos também. E nós vamos fazer aqui uma breve reflexão sobre esse texto, certo? Para que nós possamos entender que Deus nos basta, irmãos. E possamos compreender a humildade de uma pessoa, de um homem como Paulo, que estava sofrendo tanto, que tinha sido preso, tinha naufragado, tinha apanhado, tinha sido picado por uma serpente. Irmãos, Paulo sofreu tanto, ele sofreu tanto por ter aceitado o Evangelho de Cristo, por ter aceitado a missão de Cristo. Para ele, irmãos, tinha sido muito mais fácil ter continuado na vida que ele tinha de perseguidor. Ele era um homem influente, ele era poderoso, ele tinha um exército ao seu comando. Mas ele preferiu, irmãos, salvar a sua alma, dizer não ao mundo e servir a Deus. Foi isso que ele fez. E isso teve um preço altíssimo, irmãos, para Paulo. Certo? Estou falando um preço a nível humano. A nível espiritual, ele teve uma recompensa maravilhosa, que foi a salvação em Cristo Jesus. Mas a nível humano, irmãos, o Paulo sofreu muito. Sofreu muito, como eu falei, a perseguição que ele sofreu, o naufrágio que ele sofreu, a prisão que ele sofreu. Paulo sofreu muito, irmãos, em nome do Evangelho, certo? E ele se encontrava nesse momento diante de um sofrimento, irmãos, a qual a Bíblia não cita se é um termo literal ou se é um sentido figurado. Não é? Quando ele diz que tem um espinho na carne, nós não sabemos se ele tinha literalmente um espinho na carne ou se ele tinha uma situação na vida dele que trazia sofrimento. Você tem aí na sua vida uma situação que lhe traz sofrimento? Né? Às vezes a gente diz, isso aqui é minha cruz, né, que eu tenho que carregar. A gente diz assim. E Paulo, ele tinha, sim, algo na vida dele que fazia ele sofrer. Que ele pedia a Deus para Deus cessar esse sofrimento. Né? Ele pedia assim, como a gente pede, irmãos. A gente é humano, a gente tem nossas fragilidades, Deus sabe disso, certo? Então, assim, você não é único, isso não é exclusividade sua. Eu tenho minhas fraquezas, minhas fragilidades, todos que estão nos assistindo aqui, os irmãos, têm também. Nós temos nosso momento de tristeza, nós temos nosso momento de desânimo, não é verdade? Então, assim, faz parte da nossa vida, é uma característica do ser humano, uma fragilidade, uma fraqueza, um desânimo, isso tudo faz parte, né? Faz parte da nossa composição, da receita que foi feita, que foi batida aqui, que deu essa pessoa que é o ser humano, certo? Então, Paulo também tinha dele, não é porque Paulo era lá, vamos dizer, tão íntimo de Cristo, que era um apóstolo, que era um pregador que fez toda a diferença, escreveu 12 cartas, 12 livros importantes na Bíblia. Ou seja, não é por causa disso que ele estava livre do sofrimento. Não é por causa disso que ele estava livre da angústia, da dor, né? Não é por causa disso que ele estava livre. E às vezes, irmãos, a gente se pega reclamando com Deus e murmurando, dizendo assim, logo comigo, por que comigo, não é verdade? Por que sou eu que estou passando por isso, né? A gente tem que entender, irmãos, que nós somos especiais para Deus. Então, quando ele tem uma missão difícil para dar, ele escolhe aquele que é especial, certo? Então, essa missão difícil aí, que você está passando, que está aí nas suas mãos para você resolver essa situação que você tem, às vezes é um filho, né, que a gente não sabe, eu não sei qual é a sua situação com seus filhos, mas às vezes é um filho, às vezes é um marido, né, que você tem uma situação complicada com seu marido, às vezes, irmãos, é uma doença mesmo do corpo, às vezes é uma depressão. Irmãos, são muitas coisas que a gente passa, certo? E quantas vezes a gente olha para o céu e clama a Deus, Senhor, tira isso de mim, Senhor. E chega ao ponto de que você já está passando por essa situação há tanto tempo,
Eu não sei, há 10, 12 anos, 15 anos, quanto tempo faz que você passa por esse sofrimento? E você chega a pensar assim, Deus não me atende, né? Deus não me atende, Deus não se importa, não se incomoda com isso. Deus não me livra dessa situação, por quê? Por que eu não fico boa disso? Por que essa situação não sai das minhas mãos? Por que esse problema não é resolvido? Por que essa pessoa não muda? Né? E assim, a gente fica questionando Deus com essas situações e a gente, às vezes, irmãos, a resposta está aqui. Ó, a resposta está aqui, bem pertinho da gente, a gente não quer ler, não quer entender, ou faz de conta que isso não é conosco. Que essa palavra não é comigo, que essa resposta não é para mim. Irmão, essa resposta é para você. Essa resposta que Deus deu a Paulo é para você. Escuta essa resposta hoje, vamos lá. Diz o seguinte a palavra do Senhor: visões e provas do Senhor. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que a mim vê e mais do que de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber do mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, a gente ainda vai continuar lendo até o 10. Nós lemos aqui até a parte A do 9, mas a gente vai comentar essa parte e depois a gente vai terminar de ler, porque a gente tem que ouvir qual foi a resposta de Paulo acerca do não de Deus. Irmãos, Paulo tinha um espinho na carne. Paulo tinha um sofrimento, uma situação na vida dele a qual ele sofria. Paulo disse que Deus deu essa situação a ele para que ele não se gloriasse pela pessoa que ele era. Olha, ele disse que teve visões, certo? Ele disse que fez muitas coisas, olha. Porque se quiser me gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade, mas isto para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, certo? Então, para que Paulo não se exaltasse, para que a vaidade não fosse a coisa mais importante da cabeça dele, o Senhor permitiu uma situação difícil na vida de Paulo, certo? Irmãos, então eu quero falar com você um pouquinho acerca da vaidade, certo? Eu não estou falando, irmão, da vaidade de você se vestir bem, de você se arrumar, de você fazer uma mecha no cabelo, de você fazer uma maquiagem, de você gostar da unha bem feita. Irmão, não é essa vaidade que eu estou falando, certo? Isso aí é você se cuidar. Você gostar de ir no salão, cuidar do seu cabelo, fazer uma escova. Você gostar de fazer a sua unha, de manter a sua pele sempre cuidada, hidratada, certo? O homem gosta de estar sempre com a barba bem feitinha, né? Aquele delineado bem feitinho, de fazer a unha no fim de semana, o cabelo sempre cortadinho. Irmão, isso não é uma vaidade, não é uma situação exacerbada que Deus venha a lhe punir, vamos dizer, a te mandar uma situação por causa disso, não. Entendeu? Você está se cuidando, está cuidando do seu corpo, mantendo a higiene, mantendo sua unha paradinha, tudo certinho. Isso aí é uma questão de você se cuidar, de você cuidar do seu corpo. A vaidade que nós estamos falando aqui, irmãos, é a vaidade que engrandece o ego, certo? É a vaidade, o narcisismo, é a adoração de si mesmo, é a vaidade que você coloca as suas ações e a sua personalidade acima do que é a verdadeira essência do Evangelho de Cristo, certo?
A vaidade que a gente está falando aqui é você se sentir importante mais do que as outras pessoas. Se sentir importante mais do que o serviço que você faz na igreja. Se sentir mais importante lá no seu trabalho. Irmãos, essa vaidade, ela é a ausência de humildade. Ela é a ausência do reconhecimento de que você não é ninguém nem nada diante de Deus. Entendeu? É essa vaidade que Paulo não queria ter. Essa vaidade a quem Paulo se refere, certo? É a vaidade que infla seu ego. Tá entendendo? Aquela vaidade que quando você chega no lugar, você quer que todo mundo olhe para você e lhe dê um bom dia. Vixe, chegou fulano de tal, né? Chegou doutor não sei quem. Tá entendendo? Essa vaidade, irmão, essa vaidade, ela desagrada ao Senhor. Essa vaidade, ela envergonha o Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque no dia que Deus lhe chamar, o seu currículo não vai com você, não. No dia que Deus lhe chamar, irmão, seu currículo Lattes não vai com você, não. Certo? Os seus diplomas não vão com você, não. A sua tese de doutorado não vai com você, não, irmão. A sua conta bancária não vai com você, não. Tá entendendo? Aquele carro lindo, maravilhoso, que você já todo dia passa um paninho nele, também não vai, não. Vai ficar aqui. Você vai sem nada. Na realidade, você vai, sabe com o quê? Com uma história. Você vai com uma história. E qual é a história que Deus vai ler em você quando você chegar lá? Tá entendendo? Eu fico imaginando, certa vez eu estava conversando com um colega e ele disse assim, eu acho que quando a gente morre, a gente chega lá perto de Deus, na hora do juízo, e tem uma televisão bem grande passando nossa vida toda. Irmão, já pensou se fosse assim? Esse meu colega, ele é uma pessoa que ele não conhece a Deus, não conhece a palavra. Mas ele falou mais ou menos isso. Irmãos, eu fiquei imaginando, o que será que vai passar quando chegar lá, irmão? Você está entendendo o que eu quero que você compreenda? Eu estou fazendo essa analogia para você entender, irmão, que a sua vaidade, ela só lhe afasta de Deus. Essa vaidade aqui a qual Paulo se referiu, sobre a importância dele, ele tinha uma importância no evangelho, mas Deus permitiu um espinho na carne para que ele não se gloriasse. Irmãos, é a vanglória, é a sua importância, a autossuficiência, né? O alto poder, a alta adoração, a alta admiração. Sabe o narcisismo? A história diz que o narcisismo é a adoração de si mesmo, né? Diz que Narciso se olhou na água, viu um reflexo e amou, se apaixonou por si mesmo. Entendeu? E isso aí é o narcisismo, é a adoração de si mesmo, né? A vaidade, o ego inflado. Se você não tiver suas expectativas atendidas, sua opinião mais aceita, não é? É aquela coisa que você briga por isso aí, porque você quer que a sua autoridade seja reconhecida, que a sua importância seja reconhecida. Não é verdade? Você se sente mais especial do que outras pessoas porque você canta melhor, ou porque você toca melhor, ou porque você prega muito bem, não é verdade? Lá no seu trabalho você tem um cargo um pouco superior de chefia e você se sente melhor do que todo mundo por causa disso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então essa vaidade, ela que é ofensiva ao Espírito. Certo? Essa vaidade, ela ofende o Espírito, ela não é da vontade de Deus. Essa vaidade, ela desagrada ao Senhor. Por outro lado, você tem que entender que observe sua vida e veja se na sua vida realmente não tem um espinho. Se não tem algo que lhe chama a humildade, que a todo momento, quando você vai superinflar o seu ego, aquele espinho lhe chama a humildade. Vou preparar um estudo para a gente chamado um chamado à humildade. Eu já estudei isso uma vez e eu vou preparar para a próxima semana um chamado à humildade. Irmãos, e a humildade, ela é uma coisa linda. Veja a humildade de Cristo. Cristo serviu os apóstolos dele. Cristo lavou os pés. Cristo sofreu por nós e morreu por nós. A humildade de Cristo, ela é relatada nos 4 evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João, a todo momento. A humildade de Cristo. Cristo foi humilde. O Filho de Deus foi humilde. Tá entendendo? E nós estamos aqui, irmãos, numa passagem para construir um caráter digno de entrar no céu. E nós estamos nos preocupando com a nossa importância. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer?
A gente está se importando, se preocupando com a nossa importância, a gente está se preocupando em ser bem visto na sociedade, em ser respeitado por pessoas inteligentes, não é verdade? Então, assim, irmãos, eu não estou querendo dizer aqui que você não deve estudar, que você não deve fazer um mestrado, um doutorado, você deve fazer, certo? Você não deve, eu não estou dizendo aqui que você não deve fazer suas economias, trabalhar bastante, juntar suas economias, você deve fazer isso. Se você tem condições de comprar um bom carro, de ter conforto, uma casa legal, você tem que ter. Eu não estou aqui dizendo que ter isso é ofensivo a Deus, não, irmãos. O que eu estou querendo dizer a você é que essa não é a parte mais importante, certo? E o que eu quero dizer também é que quanto mais você tem, seja no seu currículo, seja na sua conta bancária, mais humilde você deve ser. Porque você deve reconhecer que nada disso provém de você, isso é providência de Deus. Porque Deus é justo. Aqueles que trabalham, que estudam, Deus honra. Deus a quem honra, honra. Não é verdade? Às vezes eu sempre cito isso como exemplo. Vamos fazer de conta que existe um filho de um pastor, né, um crente, vai fazer uma prova, um vestibular, e uma pessoa que não conhece a Deus, que não é crente, que não tem conhecimento bíblico. Essas duas pessoas vão prestar um vestibular. O filho do pastor só orou e o outro estudou bastante. Você acha que quem passa, irmãos? Irmãos, Deus é justo. Deus é justo, irmãos. Aquele que estudou, que se esforçou, ele vai passar. Porque Deus é justo. Entendeu? É aquela história, lembra que a gente vem falando algumas semanas sobre dar a nossa contribuição também, fazer a nossa parte, dar o nosso esforço, certo? Então, Deus é justo para isso. Nós temos que ter esse entendimento, certo? Então, você não está proibido, não é algo que Deus vai se ofender a Deus se você gostar de estudar, de construir sua vida, de ter conforto. Não, isso não é ofensivo ao Senhor. Deus se agrada de ver um filho esforçado, entendeu? O que eu estou querendo dizer é que você não deve colocar a sua importância à frente da importância de Deus. A sua busca por bens e por inteligência, por conhecimento de mundo, à frente da sua vida espiritual, à frente do seu conhecimento bíblico, não é verdade? Então, assim, de que adianta você conhecer tanto de história, de geografia, falar 5, 6 línguas e não conhecer a palavra de Deus? Isso de nada lhe adianta, porque o que você leva para o céu, irmão, é a palavra de Deus. Isso aqui ninguém tira de você mais. Isso aqui vai para a eternidade com você. Mas depois, lá do fim, quando chegar a eternidade, os seus conhecimentos de histórias, de línguas e tudo mais, isso não vai mais adiantar. Então, que você se preocupe um pouco também com essa parte, com a parte espiritual, com a parte de construir o que é eterno e não somente o que é passageiro. Aqui na terra tudo é passageiro, certo? Então, essa é a humildade que Deus quer que nós tenhamos, certo? Então, essa vaidade de você buscar só crescimentos materiais e você buscar um crescimento de importância, de inflar o seu ego, né, de ser super solicitado, né, de ter amizades, ciclos sociais importantes, né, isso aí, irmãos, de nada adianta, certo? Então, que a gente possa buscar realmente essa humildade, né, se desprover desse ego inflado, dessa vaidade. E essa vaidade aí, ela não é bacana, certo? Não é a vaidade de se cuidar, de cuidar do corpo, de fazer uma academia, de fazer uma dieta, né? Isso aí não. Até porque isso também envolve situações de saúde e a gente tem que cuidar da nossa saúde, não é verdade? Mas a vaidade a qual eu estava me referindo era essa vaidade, né, do ego, da sua importância, né? Da importância que a pessoa deve ter. Eu acho que quanto mais humilde você é, quanto mais simples você é, muito mais importante, mais bonito fica. Porque se tem uma coisa que eu acho linda, a opinião própria, é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa simplicidade, assim, eu acho lindo demais. Mas continuando aqui no texto, irmãos, a gente vai falar aqui acerca de Paulo, né? Paulo, a gente está falando da humildade de Paulo, e Paulo tinha, sim, uma determinada importância, né? E Deus falou que para ele não se gloriar, né, para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações que ele tinha, Deus deu a ele um espinho na carne, né? E acerca de 3 vezes ele pediu a Deus para livrar ele desse espinho na carne, porque ele sofria, né? Ele sentia uma dor, ele tinha um sofrimento com esse espinho na carne, né? Ele pediu 3 vezes a Deus, para Deus
livrar ele desse espinho da carne, desse sofrimento. E pelas 3 vezes a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é verdade? Então, assim, irmão, você já recebeu essa resposta de Deus, assim, um não, assim, na cara, né? Você precisando daquela situação de ser resolvida e Deus diz assim a você: não, eu não vou resolver. Né? Como é difícil, né, irmão? Uma situação dessa, acho que às vezes a pessoa pensa assim: nossa, que injustiça, né? Que injustiça, como assim, como é que pode eu ficar passando por isso? Logo eu, né, sou tão bom, né? A gente às vezes pensa assim, né? Faço tanto bem, né? A gente não pensa isso. Irmão, e assim, sobre essa questão de receber um não de Deus, né? Será que se Deus desse um sim para você e te livrasse daquela situação, ia fazer bem para você? Né? Olha, o que é que Paulo disse? Aquele espinho servia para que Paulo não se gloriasse na excelência das revelações que ele teve. Será que se Deus tirasse o espinho da carne de Paulo, ele como humano, não ia se gloriar? Né? Então eu pergunto a você: será que se Deus resolvesse a sua situação, você não vai também se gloriar? Né? Não vai, seu ego não vai inflar, você vai esquecer de Deus, né? E às vezes eu fico pensando, irmãos, às vezes eu observo, assim, a vida de alguém, até mesmo do meu ciclo social, da vida dos irmãos da igreja, da minha própria família, né? Uma pessoa que vive de tribulação, sai de um entre em outro, sai de um entre em outro, sai de um entre outro. Aí eu vou pensar assim, e eu vejo que há um tempo atrás, a pessoa saiu da tribulação e esqueceu que Deus existia. Esqueceu. Vai viver a vida dela, ser feliz, curtir, brincar. E esqueceu de Deus. Esqueceu o serviço do Senhor. Esqueceu onde era o endereço da casa de Deus. Esqueceu dos irmãos necessitados. Esqueceu de tudo, irmão. Tá entendendo? Aí quando cai na tribulação, volta para os pés do Senhor. Aí vem orar, e vem por todos os cultos, e faz propósito, e faz jejum, e ora por todo mundo, e é relógio de oração, e é não sei o quê, e é os cultos de meio-dia, matutino, madrugada e vigília. Aí depois, quando Deus tira da aflição, esquece até o endereço da igreja. Tá entendendo? Então, irmão, a pessoa assim, ela tem de viver de tribulação mesmo. Sabe por quê? Porque um pai quer o filho perto dele. Quer ou não quer? Fala a verdade. Você como pai, você como mãe. A gente não quer os filhos da gente perto da gente? Não quer? Não é verdade? Às vezes a gente vê uma casa que tem 3, 4 irmãos, aquele mais trabalhoso é que os pais mais cuidam, não é verdade? Que o pai mais cuida, mais está atento, mais está em cima, né? Mais está ajudando, né? Aquele mais trabalhoso. Às vezes até os que são bons, assim, que são menos trabalhosos, dizem assim: ó, ele é o mais trabalhoso, é o pai mais cuida, né? Não é assim que funciona? Eu lembro de uma história que a irmã Ruth contava. A irmã Ruth, que era da terceira igreja, hoje mora em Recife. Irmão, se morro saudade da irmã Ruth. Aquele jeito irreverente dela. E a irmã Ruth disse que contava que na casa dela eram quase que 8 irmãos. E só um apanhava. Aí ela dizia assim: por que que os outros não apanham? Aí ela dizia: porque aqueles, na conversa eu resolvo. E você na conversa não resolve. Irmãos, é mais ou menos isso. Entendeu? A gente cuida muito daquele filho mais trabalhoso. E com Deus, irmão, é a mesma coisa. Aquele filho mais atribulado, mais trabalhoso, mas Deus está mais em cima, cuidando, servindo, ajudando, tirando das situações. Mas o que eu quero lhe dizer, irmão, é que quando Deus tira você da tribulação, aí você esquece que Deus existe. Você esquece de dizimar, esquece de ofertar, esquece de ajudar os necessitados. Não vai mais para a igreja, arranja outros compromissos, está tudo bem, tudo maravilhoso, né? Arranja outros compromissos, começa a viver sua vida social, tudo no mundo, e esquece de Deus, irmão. Sabe o que acontece? Deus permite outra tribulação. Porque quando você está na tribulação, você não corre para os pés do Senhor. Tá entendendo? Então é mais ou menos isso, irmão. A gente tem que ficar atento. Atento, irmão, a buscar a Deus, não somente no momento de tribulação, no momento de alegria, de fartura, de bonança. A gente tem que estar lá nos pés do Senhor também. Entendeu? Não é só no momento de tribulação, não. Vamos convidar Deus para as festas também, né, irmão? Não é só para os enterros, não. Entendeu? Tô brincando assim, irmão, para a gente quebrar mais o gelo, não ficar um negócio tão sério. Certo? Então, irmão, Deus permitia a Paulo esse espinho na carne para que Paulo se mantivesse humilde.
né? E você aí, o que é que tem lhe mantido humilde? O que é que tem lhe mantido aí com a sua humildade mais aflorada, né? Com seu jeito mais calmo, com a sua vaidade mais guardada, né? Com você mais perto de Deus, servindo mais a Deus, servindo aos irmãos, né? Fiel nos seus propósitos com o Senhor. O que é que tem lhe feito isso? É a fé, realmente? É somente a sua fé? Ou é realmente uma tribulação que tem lhe mantido perto de Deus? Né? A gente tem que entender que tem coisas que nos aproximam de Deus e que nos afastam. E uma das coisas que nos aproximam de Deus são as tribulações, né? Mas a gente tem que entender que a gente tem que estar perto de Deus pela fé também, certo? Pela fé. E eu quero falar com você também aqui qual foi a resposta de Paulo, né? Quando Deus disse a ele que não ia tirar o espinho da carne e a graça dele é que bastava. A tua graça me basta. Ele disse, a minha graça te basta, né? Deus disse a Paulo, a minha graça te basta. Vamos ver o que foi que Paulo respondeu? A partir da parte B do versículo 9, diz assim, ó. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é que estou forte. Maravilhoso, né? Não é de uma fé, uma resposta dessa? Quando estou fraco, é que eu estou forte. Ele disse que seria feliz com aquele espinho. Ele disse, tudo bem, Senhor. Não é da tua vontade que essa minha tribulação passe, então eu vou ser feliz com ela. Né? Vou ser feliz com a tribulação, né? Vou sentir prazer na fraqueza, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo. Irmão, como é difícil dizer isso. Olha, irmão, para a pessoa tomar uma atitude dessa aqui, que Paulo tomou, ela tem que estar transbordando do Espírito Santo. Porque se ela não estiver transbordando, a atitude aqui é reclamar, é murmurar. Né? Dizer aquilo mais ou menos que a gente diz, né? Mas por que logo eu? Né? Sou tão bom, ajudo as pessoas, né? Assim, sou tão bom filho, sou de casa para trabalho, né? Assim que a gente faz. Então, irmão, se a pessoa não estiver cheia do Espírito Santo, vai murmurar, vai reclamar. Paulo aqui, ele estava no momento transbordando do Espírito Santo, por isso que a resposta de Paulo foi essa. Entendeu? Aí eu lhe pergunto, você está transbordando do Espírito? Como é que está a sua vida espiritual? Está vazio? Está fraco? Está sem fé? Está reclamando muito, murmurando? A gente tem que pensar nisso, irmão, também. Tem que estar atento a isso aí, vigilante quanto a isso. Não é? Então, assim, aqui, Paulo, ele tinha excelências de revelações, como disse a palavra, mas ele não se gloriava. Ele não se gloriava. Existia uma humildade aflorada em Paulo. Existia uma humildade, certo? Se nós tivéssemos, irmãos, esses poderes aqui de revelação, será que a gente estava com essa humildade toda também? Na verdade, então, era para isso que eu queria chamar a sua atenção. A vaidade que ofende ao Senhor é justamente essa vaidade da nossa autoimportância, né? Da autoimportância, do ego inflado, não é verdade? Então, irmão, que a gente possa ter um pouco de humildade, estar atento a isso, aos momentos, e também a armadilha de Satanás, sabe? Às vezes eu fico pensando, sabe aquele comentário maldoso das pessoas que dizem assim, e é porque é crente, né? Às vezes a gente chega num lugar assim, sem paciência, e trata alguém mal, um operador de caixa, né? Alguém mal a gente trata. A gente tem que entender, irmão, que a gente tem que estar vigilante a todo momento, porque a gente leva a cruz de Cristo conosco, a gente leva o nome de Cristo conosco, irmãos. Entendeu? Então, tudo que a gente comete de deslize, as pessoas apontam para Cristo, não é para nós. Diz, é porque é crente, né? É porque é da igreja. Olha aí, aponta logo para onde? Não diz assim, olha, é porque é professor, é porque é cabeleireiro, é porque é policial. Não, irmão. Não, eles não apontam para isso, não. Eles apontam para Cristo, é porque é crente. Tá entendendo? Então, irmão, a gente leva o nome de Cristo conosco. A gente leva a cruz do Senhor conosco, irmão. Aonde a gente está, o nosso testemunho está lá. E as pessoas estão observando. As pessoas estão observando. Olha, as pessoas mais observadas são essas
que levam o nome de Cristo. A gente geralmente costuma também cobrar um pouco de comportamento, de testemunho, né? Não só dos nossos irmãos, mas também da sociedade. Então, quando a gente cobra muito também, a gente é muito cobrado. Então, que a gente possa ter essa certeza, irmão, de que a gente tem que estar nos lugares com a humildade de Cristo, né? Tomando cuidado com o nosso ego, com a nossa vaidade, tomando cuidado para a gente não se sentir importante, porque a gente tem um super currículo, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, certo? E outra coisa também, a gente tem que ter a certeza de que quando a gente vai se apresentar a Deus, nada do que é externo, as nossas cascas não interessam a Deus, certo? As nossas cascas, né? As nossas roupas, né? A nossa casa, o nosso currículo, nossos diplomas, nada disso interessa a Deus, irmão. Nada disso. Fica no pente fino isso aí, entendeu? Então, o que interessa a Deus é o seu caráter. Seu caráter, seu coração é o que interessa a Deus, certo? Então, é nisso que você tem que estar investindo sempre. É nisso que você tem que estar investindo, certo? Cuidando do seu caráter, cuidando do seu testemunho, certo? Cuidando das suas situações, da sua vida, né? Para que quando você estiver num lugar e você der assim um bom testemunho, ter uma boa palavra, uma boa conversa, as pessoas dizem, olha, isso aí sim é uma postura de um crente, né? Isso aí sim, olha, tá vendo? Ser crente faz diferença na vida de alguém, não é verdade? Para as pessoas reconhecerem que Cristo faz uma diferença positiva na sua vida, certo? E tenha essa certeza, irmão. A gente às vezes sai do trabalho com a farda, né? Do trabalho, a gente tem cuidado para não fazer uma coisa errada e não chegar lá no nosso trabalho uma situação feia que alguém fez, né? Uma vez eu vi uma determinada situação em que uma pessoa saiu do trabalho, entrou numa farmácia, deu umas voltas lá pelas prateleiras, pelas gôndolas, enfiou um desodorante, um sabonete, umas coisinhas dentro da roupa assim, saiu disfarçadamente. Ele tava com a farda do trabalho, irmão. Com a farda, diga aí. Aí as câmeras registraram aquilo ali. O homem postou no Facebook, ligou para a empresa e disse, olha aí, seu funcionário. Você está entendendo assim? Então ele estava com a farda, ele foi identificado. E aquilo ali serviu de vergonha só para ele, não. Aquilo ali envergonhou a empresa, a instituição, os colegas de trabalho, aquilo ali envergonhou todo mundo. Então é isso que eu estou querendo lhe dizer. Você leva o nome de Cristo, você leva uma igreja nas suas costas, você leva a cruz do Senhor. Então o seu testemunho tem que ser preocupado com isso aí também, certo? De não envergonhar o evangelho do Senhor, de não envergonhar a igreja, os seus irmãos. Tudo isso a gente tem que ter cuidado, certo? Então, seja atento, seja vigilante com isso. Vigilante sempre com as suas atitudes, para que a gente não haja de forma que envergonhe o nosso Deus, certo? Irmão, se você está num lugar e você de repente tratou um operador de caixa mal, eu estou dando isso como exemplo, mas pode ser qualquer outra situação, você imediatamente chega, minha senhora, me desculpe. Cometi essa injustiça com você, certo? Não é do meu feitio, eu não sou assim, eu estava aqui em um momento atribulado e acabei falando essa bobagem. Me perdoe, eu quero que Deus lhe abençoe. Faça isso, tome essa atitude, certo? Para que a pessoa não lembre de você pelo erro que você cometeu, mas lembre pela atitude de renovação que você tomou naquele momento de corrigir, de reconhecer seu erro, de corrigir o seu erro, tá certo? Façam isso, se preocupem mais com o evangelho que você está correndo do que com a própria imagem, certo? Com o evangelho que você leva, com a cruz de Cristo que você está levando, do que com a sua própria imagem, do que com o seu próprio ego, do que com a sua própria importância. Tá bom, meus queridos? Não sei se eu falei demais aqui, não sei nem quanto tempo estou aqui com vocês de live, mas eu peço a Deus que abençoe você, que abençoe seu lar, certo? Vou preparar para a próxima semana um estudo chamado à humildade. A gente vai estudar sobre isso. Vou estudar aqui na palavra do Senhor, vou procurar uns textos para a gente se basear e a gente vai conversar semana que vem sobre esse estudo, tá bom? Espero vocês aqui no mesmo horário, que é 7h30 da noite, tá bom? E fiquem com Deus, uma excelente semana. Vamos orar para encerrar e semana que vem a gente se encontra. Amado Deus e Pai que está nos céus, te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Queremos, ó Pai, nesse momento te agradecer e te bendizer pela tua palavra salvadora, ó Pai. E, ó Deus, nós queremos também
dizer, ó Deus, proclamar e confessar que a tua graça nos basta, Pai. A tua palavra nos basta, o teu evangelho nos basta, Senhor Deus. Queremos te dizer, ó Deus, que nós somos felizes contigo em nossas vidas, Pai. Queremos, ó Pai, pedir a ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a aumentar a nossa humildade, Senhor Deus. A não nos importarmos, ó Deus, com o que não é dos céus. A não estarmos, ó Deus, dedicados somente às coisas terrenas, ó Pai. Em aumentar a nossa conta bancária, Deus, em aumentar o nosso conforto pessoal, em aumentar, ó Deus, a nossa imagem pessoal, Deus, não, mas aumentar, ó Deus, os moradores do céu, em aumentar, ó Deus, o evangelho, em fazer com que Cristo cresça em nós, ó Pai, e não nós mesmos crescer para a sociedade, Pai. Ó Deus, nós queremos estar dedicados, ó Deus, ao que é importante para Ti. Nós queremos estar dedicados, ó Deus, ao que é importante para a eternidade, ó Deus, não somente para as coisas passageiras. Senhor Deus, nós te pedimos, ó Deus, nos ensina, Pai. Usa da tua palavra, Senhor Deus, para nos exortar, Pai amado, para chamar a nossa atenção a coisas, ó Deus, que muitas vezes nós estamos desatentos, ó Pai. Muitas vezes, Senhor Deus, não é por maldade, mas porque a rotina, Senhor Deus, as situações da vida vai, Senhor Deus, fazendo com que nós esqueçamos essas coisas importantes, Pai, esses detalhes. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja sempre, Senhor Deus, nos chamando a atenção para esses detalhes, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo e te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos ajude a aplicar essa palavra em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, te peço ainda que o Senhor abençoe os nossos líderes, que o Senhor abençoe nosso pastor, Senhor Deus, Kaline. Chega ali, ó Deus, com providência na vida de tua serva, Senhor Deus, curando todas as dores, Senhor, sustentando tua serva, Pai amado. Te peço, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor cuide da tua igreja, do teu povo que está espalhado, Senhor Deus, em seus lares, do povo que está espalhado por toda a terra, Senhor. Te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe todos os profissionais que estão trabalhando, estão cuidando da sociedade, Senhor Deus, seja na polícia, seja nos hospitais, seja, ó Deus, nos supermercados, nas farmácias, nos postos de combustível, Senhor Deus, os garis, ó Deus, que fazem o recolhimento do lixo, Pai. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de cada profissional, Senhor Deus, que não se entregou, mas que continuou firme no seu propósito, Pai. Livra, Senhor Deus, eles do mal, protege das doenças, Senhor Deus, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa um dia completar a obra que um dia o Senhor começou nessa nação, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Fique conosco, abençoe toda esta semana. Em nome de Jesus, que vive e reina hoje para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, meus irmãos. Excelente semana. Amanhã, no mesmo horário, tem estudo bíblico aqui na Escola Bíblica Discipuladora. Logo depois também vai ter um bate-papo com um profissional. Eu não sei ainda quem é o profissional que vai estar amanhã. Semana passada foi uma nutricionista, tirou dúvidas dos irmãos no grupo da igreja. Então, se você quer participar, fale aí no privado com Kaline, que com certeza ela vai lhe colocar no grupo para você participar do bate-papo, tirar suas dúvidas acerca do assunto de amanhã e depois você sai do grupo, não tem nenhum problema. Mas você participa, tira suas dúvidas, faz suas perguntas, tá certo? Fique bem à vontade, você está no meio do povo de Deus, tá bom? Aqui é o povo de Deus, com certeza é o seu povo também. Que Deus lhe abençoe, lhe dê uma excelente semana. Fique firme no Senhor, não esqueça de orar por alguém e de mandar uma mensagem, tá bom? Grande beijo e até segunda-feira.